Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Mais uma vez aqui, eu, André, mais uma quinta-feira. Depois de, mais uma vez, ter pego essa doença que está aí há 2 anos. Eu pela terceira vez, minha esposa pela primeira vez. Graças a Deus os dois estamos bem, curados. Já foram 3 doses, então nós estamos estávamos protegidos. Se imunize. Isso eu digo sempre. Se imunize. Vem muito mais leve do que se você não tiver feito nada. Tá? Não vai na onda de quem fala que isso é uma gripe, uma gripezinha ou qualquer coisa do tipo. Se imunize. Amém? Estamos aqui mais uma vez, depois dessa pausa forçada de 2 semanas. Não tinha voz, mas estou aqui de volta. Agradecendo a oportunidade a Deus, em primeiro lugar, sempre, e ao meu amigo pastor Renato. São aí mais de 20 anos de amizade e tem sido bênção isso para mim, ter a oportunidade de poder falar um pouco da palavra de Deus, de poder falar um pouco pela misericórdia do Senhor, da palavra dele, e levar um pouco da palavra dele para você. Como eu sempre falo, é a igreja quebrando as paredes físicas para chegar até você que não pode ir até o templo por um motivo ou outro, ou está afastado dos caminhos do Senhor, estendendo o convite para, se você puder estar conosco. Nós ficamos na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, ficamos na rua Padre Priuli, número 39, e os nossos cultos são domingos às 10 da manhã e às quartas-feiras às 19h30, a reunião de oração. Com a Padre Priuli, número 39, você vai ser muito bem-vindo. Nós estamos nessas últimas semanas, e hoje retomando depois dessa pausa, um pequeno estudo no livro de Marcos, falando sobre características de Jesus. Jesus, um homem como nós, como ele lidava com a angústia, ou como ele lidava com a felicidade, com a alegria, com as pessoas do tempo dele. E nós estamos aqui para aprender um pouco disso, de como ele era enquanto ele esteve aqui, sendo um homem como nós. Nós estamos estudando essas características deles, utilizando o livro de Conexão. Estamos de volta. Perdão, tivemos uma pequena... Voltou. Estamos de volta. Tivemos uma pequena queda na internet, eu peço desculpas. É ao vivo, apesar de ficar gravado. Você está assistindo gravado, é ao vivo. E nós estamos falando sobre o livro de Marcos. Não está sendo um estudo em ordem versículo a versículo. Nós estamos estudando alguns temas aleatórios, mas nós vamos estudar o livro todo. Tá? Não temos tempo para terminar. Nós vamos continuar estudando o livro todo. Tá? E hoje eu vou falar de uma parte que já foi falada muitas vezes, que você já deve ter ouvido muitas vezes. Mas eu peço para você nessa noite ouvir com atenção, ver com novos olhos e aplicar essa palavra na sua vida, como eu fiz na minha. Eu estava em dúvida entre 2 palavras e agora, sentado no sofá aqui lendo antes de iniciar, ficou muito claro essa. Antes disso eu quero orar para nós iniciarmos a meditação, ok? Pai, na tua presença nós nos colocamos. Te agradeço pelo que o Senhor faz e fez por nós. Te agradeço, Pai, por estar bem restabelecido, por minha esposa estar bem restabelecida. Te agradecemos, Senhor, pelos teus livramentos, pela tua graça, pela cura. Deus, pela tua palavra, pelo sacrifício do teu Filho naquela cruz que nos faz, Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos faz estarmos mais uma vez ligados a Ti. Pai, e é nesse sangue que eu te peço, e é neste nome que eu te peço, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor guie, Pai, o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos e ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que nós possamos aplicar nas nossas vidas. É o que eu oro e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.
pastor Renato ia estar participando conosco hoje, mas ele teve alguns imprevistos. Acabou de mandar uma mensagem para mim falando que está na rua ainda e não vai poder participar. Fica para uma próxima, vai ser bênção. Amém? E nós hoje vamos pegar aqui um trecho do livro de Marcos, no capítulo 4. Quando eu for ler, os irmãos vão ver que é um trecho extremamente conhecido, mas eu quero, pela misericórdia de Deus, trazer algo novo. A palavra fala que ela se renova a cada manhã. Então, que hoje nós possamos identificar coisas novas aqui e aplicar para as nossas vidas. Marcos 4, a partir do 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Vamos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Então levantou-se grande tempestade e ventania, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a se encher. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que nós pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Eles sentiam grande temor e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito conhecido. Todo mundo já ouviu uma pregação sobre isso. Se não uma pregação, já leu esse texto. Se não leu, ouviu alguma música ou simplesmente ouviu alguém falando a esse respeito. Mas é um texto muito conhecido. E mostra aqui como Jesus lidava com duas coisas: o medo e a fé. Eu vou pontuar relendo alguns versículos para nós meditarmos. Amém? Então, houve um dia ali onde Jesus ele fez muitos milagres. Ele multiplicou pães, ele alimentou as pessoas, ele curou, ele ensinou. E no final do dia, ele cansado falou para os discípulos: Olha, vamos para o outro lado, para a gente poder descansar. Eles entraram no barco. Enquanto eles estavam fazendo a travessia, se levantou uma tempestade muito forte. E os ventos começaram a soprar de todos os lados. E balançavam o barco, e as ondas cobriam o barco com água, enchia o barco. E os discípulos ficaram com medo. E eles começaram ali eu imagino, isso não está aqui, mas eu imagino, eles se olhando e falando: Nós vamos morrer aqui. Nós vamos morrer aqui. No barco está Jesus, que curou, que fez, que ensinou, que alimentou. Só que essa tempestade ele não está vendo. Ele não está fazendo nada. A gente vai morrer. E aí eles vão procurar Jesus. E quando eles encontram Jesus, olha só, no meio de uma tempestade gigantesca de ondas. Imagina uma tempestade. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir para alto mar. Graças a Deus eu nunca peguei tempestade, mas já vimos filmes. Uma tempestade em mar, no alto mar. As ondas tentando ali virar o barco balançando para tudo quanto é lado. E eles foram procurar Jesus e Jesus estava dormindo. Versículo 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio ao medo, em meio às ondas, em meio ao risco de morte, Jesus estava dormindo. Qual que é a primeira coisa que a gente perde quando a nossa paz vai embora? Alguns perdem o apetite e a maioria perde o sono. Jesus ele estava dormindo. O que isso ensina para a gente? E vale lembrar que enquanto Jesus ele estava aqui na terra, ele era homem como nós. Ele tinha poder, mas ele era homem, carne e osso. Como eu já falei aqui em dias anteriores. Ele tinha fome, ele bebia água, ele ia ao banheiro, ele suava, ele se sujava. Ele era um homem como nós, um ser humano como nós, sujeito a emoções, tanto que ele ficou aflito antes da crucificação dele, sujeito a sentimentos e sujeito também ao medo. E
Ele estava dormindo. E daqui sai a nossa primeira lição nessa noite. Quando os problemas vêm, quando a tempestade vem, e eu falo isso por experiência própria, a vida no último ano foi e tem sido de experiências incríveis com Deus, em meio a lutas e a crescimento e a evolução. A tempestade e as lutas, elas muitas vezes vêm para nos evoluir. A gente não entende nada do que está acontecendo, mas a gente sai da tempestade mais maduro. Sim, é um ponto extra, tá? E o primeiro ponto é: quando a tempestade se levantar, quando as ondas começarem a nos chacoalhar, qualquer uma que seja, eu já falei muito a respeito disso, sobre ansiedade, sobre medo, mas qualquer uma das ondas vierem nos abater, quando a gente tiver medo, quando a gente estiver na dificuldade, quando a gente tiver um problema de saúde, quando a gente tiver um problema familiar, um problema financeiro, ou todos esses problemas juntos, a gente tem que ter em mente uma coisa. Aliás, duas. Primeira, que Deus está conosco. E Ele vai nos ajudar a resolver o problema. Às vezes a solução não vai ser a que a gente quer, mas Ele vai nos ajudar a solucionar o problema. E temos que fazer para nós uma pergunta, para nós mesmos. Está acontecendo esse problema. Eu estou fazendo tudo o que eu posso a esse respeito? Eu estou lutando contra? Eu fiz o que é humanamente possível? Se a resposta for sim, então sinta-se em paz, porque você está fazendo a sua parte. Mas como é que eu vou sentir paz nos meios dos problemas? A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ela ultrapassa o que a nossa mente é capaz de compreender. Ela simplesmente é a paz de Deus. É a paz que Jesus sentiu. O barco balançando. Você já tentou dormir num barco, mesmo com o mar calmo? É complicado. E Jesus estava dormindo. No meio da tempestade, ele estava dormindo. E os discípulos ali desesperados. Homens que conheciam o mar. Jesus era carpinteiro. E estava num barco com pescadores. E aqueles homens que conheciam o mar, que já tinham vivido muitas tempestades, estavam com medo. E foram recorrer ao carpinteiro que estava dormindo no fundo do barco. E Jesus, ele acorda ali, já com uma pergunta, uma afronta dos discípulos. Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, cara, você não está vendo o que está acontecendo? Você fez um monte de milagre ali na outra margem, agora você está vendo aqui que a gente está morrendo e você não faz nada, você fica aí dormindo. O medo, ele dá desespero. E o desespero faz com que a gente tome atitudes precipitadas. E Jesus, ele se levanta ali e ele simplesmente olhou para o mar, olhou para o vento e falou: olha, se aquieta. E o mar se acalmou. E a tempestade foi sucedida por uma bonança, pelo mar calmo. E Jesus disse para os discípulos ali: por que vocês são tão tímidos? Ou em outras versões, por que vocês são tão covardes? Vocês ainda não têm fé? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Obviamente que eu não estou falando para você levantar a mão literalmente sobre o mar real em tempestade e falar: se aquieta. E mesmo assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se Deus permitir, vai acontecer. Mas estou falando para os nossos problemas cotidianos. Quando a gente faz essa pergunta que eu falei lá atrás para nós mesmos, a gente está fazendo tudo o que é possível? E a resposta é não. Tem algumas coisas que nós precisamos mudar. E pedir orientação de Deus e entender o que está à nossa volta e agir. Mas quando a resposta é sim, se você está doente, você está tomando seus remédios, você está se tratando,
Se você está passando por um problema financeiro e você está trabalhando, está tentando consertar a situação. Se você está com um problema familiar e você está conversando ali, entendendo qual é o problema, ajudando as pessoas. Se tem alguma pessoa precisando e você vai lá e ajuda. Se você está fazendo tudo o que você pode diante de uma situação, se a resposta para a pergunta, eu estou fazendo tudo o que eu posso, for sim, então é o momento de olhar para Deus e falar, olha, Pai, eu estou fazendo tudo o que eu consigo. E a tua palavra fala para lançar sobre ti as nossas ansiedades, os nossos medos. A palavra fala que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. A palavra fala que aquele que planta a semente chorando, colherá com alegria. Não estou falando de prosperidade não, tá? Estou falando de problemas. E quando você faz essa pergunta e a resposta é sim, primeira coisa, sentir essa paz em meio aos problemas. Essa paz que excede todo o entendimento. Às vezes a gente vai ficar desesperado. Às vezes a gente vai ficar sem esperança, sem chão. Às vezes a gente vai deixar com que o medo, com que o temor, o pavor, a preocupação venha. Muitas vezes até a depressão venha sobre nós. Mas no restante dos momentos, esses momentos têm que ser poucos. Em todos os outros, nós temos que entender que Deus está conosco. E se nesses outros momentos nós entendermos que Deus está conosco e que nós temos essa paz porque nós estamos fazendo o que a gente pode, nesses momentos em que o desespero se levantar, o medo, a ansiedade, a depressão, o temor, nós podemos olhar para elas e falar, olha, eu estou fazendo o que eu posso e Deus está me ajudando. Isso será o nosso coração com isso. É fácil? Não. Mas é necessário. E quando o teu coração ele tá desse jeito, você clama a Deus e Ele te ouve. Nós somos experientes em lutas. Nós já nascemos lutando. A gente nasce sem saber respirar e a nossa primeira luta, os nossos primeiros segundos de vida ali, é para puxar o ar, para o ar encher os nossos pulmões a primeira vez, para a gente conseguir respirar. E essa luta a gente luta sem nem saber que lutou. Depois, quando a gente é bebê, a gente ainda tem um sistema imunológico frágil e vem os médicos e com as vacinas nos ajudam a nos desenvolver. Depois nós aprendemos a andar, depois nós aprendemos a falar, depois nós aprendemos a escrever, depois nós aprendemos a fazer contas, e as contas vão se tornando mais complicadas, e aí a gente aprende a pensar com mais profundidade, aprende a dirigir, os homens aprendem a fazer a barba, as mulheres aprendem a se maquiar, a se cuidarem, e a gente vai de aprendizado em aprendizado, de luta em luta, estuda, aprende uma profissão, trabalha. Nós somos calejados de lutas. E mesmo assim, algumas, como o mar assustou ali homens experientes, pescadores, algumas lutas nos assustam. Mas nós temos que sempre ter em mente que no fundo do barco, o carpinteiro, o mestre, ele está dormindo. E na hora certa, no momento certo, a tempestade vai ser acalmada e a bonança vai surgir. Pode ser uma palavra conformista? Pode. Pode ser que essa bonança não surja com a gente em vida? Pode ser que não surja com a gente em vida. Pode ser que a gente lute a vida inteira e a nossa bonança venha só na eternidade. Mas ela virá. Tenha isso em mente. E que a paz que excede todo o entendimento esteja com você em nome de Jesus. E se você está perdido em meio às lutas, se você um dia conheceu esse Cristo e hoje se esqueceu dele, ou se você não conhece esse Cristo, curve-se diante dele. Clame a ele. Porque é através do sangue dele que nós somos salvos. Muitas pessoas vivem uma vida tranquila aqui. Com muito dinheiro, com poucas lutas, mas não estão perdidos na eternidade. E nós temos a oportunidade de vivermos para esse Cristo, de lutarmos as nossas lutas com esse Cristo e de estarmos na eternidade na companhia dele.
A tempestade assustou homens experientes com o mar, pescadores, pessoas que viviam do mar, tiravam seu sustento do mar. E um carpinteiro acalmou a tempestade. O mestre dos mestres. Uma palavra que você já ouviu 1000 vezes, mas que em nome de Jesus nessa noite se faça nova na sua vida. Gostaria de orar para nós encerrarmos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu agir, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, tome conta das nossas vidas e nos ensine, Pai, que por mais cruel que seja a tempestade, por mais fortes que sejam as ondas, por mais escuro que esteja o céu, o carpinteiro, o mestre dos mestres, está no barco conosco. É uma palavra que nós já ouvimos 1000 vezes, Senhor, mas que precisa ser pregada, que precisa ser vivida. E que nós aprendamos, Pai, a em meio à tempestade encontrar essa paz que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento, mas que provém de Ti. Que as pessoas que virem, Pai, esse vídeo, hoje, daqui a uma semana, daqui a um ano, 10 anos, que o Senhor possa abençoar. Que essas palavras, Pai, pela Tua misericórdia, ditas por um pecador, cheguem a quem precisa. Nos enche da Tua presença. É o que eu oro, agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez eu convido quem puder a estar conosco domingos às 10 da manhã, quartas-feiras às 19h30, na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. Nós ficamos na rua Padre Piriuli, número 39. Vai ser uma bênção ter você lá. Aos domingos às 10 da manhã, às quartas-feiras às 19h30 e às quintas-feiras, enquanto Deus permitir, eu estarei aqui. O pastor Renato entrou agora e está pedindo para participar. Pastor, dá uma palavra aí para a gente. Estou colocando, ver se vai. Fala, André. A paz do Senhor, tudo bem? A paz, pastor, tudo bem? Minha internet não está me ajudando hoje. Eu falei no começo da live que você estava na rua, mas graças a Deus você conseguiu chegar. E aí eu cheguei e a internet não me ajudou. Mas vamos lá. Que Deus te abençoe cada vez mais na realização, né, do chamado que Deus colocou no seu coração para compartilhar da palavra de Deus também com o povo aí também nessa esfera virtual, online. Quantas vidas são alcançadas. E eu louvo a Deus pela sua vida, também pela Ana, que o lar edificado é sinônimo de mulher virtuosa junto, né? Então não tem como ter as bênçãos de Deus se não tem uma companheira presente e junto no ministério. Então louvo a Deus pela sua vida. E eu queria também levar uma palavra de oração. Eu sei que você já orou, né? Você já foi bem no finalzinho, mas eu queria aproveitar e orar por todos aqueles que estão nos acompanhando, assistindo as nossas transmissões. Tem gente que assiste depois, né? Muitas pessoas, não consegui assistir naquela hora, mas depois eu consegui assistir, né? E a minha palavra nessa noite especial é para você, André, que Deus te abençoe ricamente, cada vez mais te encorajando na missão, viu? Que eu sei que os desafios vêm para tirar o nosso foco. Os desafios vêm para nos enfraquecer, né? Para tentar, né? Nos enfraquecer, mas nós temos um Deus que é grande e nós sabemos os desafios que nós conseguiremos suportar na presença desse grande Deus. Senhor nosso Deus, amém. Pai querido, nós oramos e apresentamos a vida do irmão André, da irmã Ana, no teu altar, Senhor, que estão responsáveis pela realização deste ministério, deste trabalho. Ó Pai, que os teus anjos acampem ao redor do teu lar, do lar do teu servo, para que eles continuem realizando a tua missão, teu chamado, Senhor.
Faça, Senhor, a tua vontade no meio do teu povo. Queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração no meio das lutas, das adversidades, quando tivermos problemas para resolver. Queremos realizar tudo de acordo com o teu querer. Apaga de nós, a começar em mim, o nosso eu, que tudo aquilo que realizarmos nessa terra possa ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós também te agradecemos pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs da igreja, que têm assiduamente comparecido nos cultos, assiduamente trabalhando, ó Pai, pela realização do nosso trabalho aqui no nosso bairro de Vila Santa Maria. Perdoe, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe nossas faltas, perdoe tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, que muitas das vezes nos afasta da Tua presença. Senhor, que esses estudos também possam alcançar corações, vidas, famílias, pessoas desesperadas, pessoas precisando de um grito de socorro, alguém para ouvir, alguém para conversar. Que este material que nós disponibilizamos possa tocar no coração de pessoas longe do teu chamado, longe da tua palavra, mas que precisam também se reconciliar contigo. Tu sabes as vidas, tu sabes todas as situações, Senhor, e por isso nós oramos e apresentamos todas elas nas tuas mãos. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. E você pastor. já Obrigado falou, pela participação. e você já falou que a gente está na Rua Padre Priori, número 39? Já sim, mas por favor, convida as pessoas. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, nós temos um momento com orações, hinos do Cantai Todos os Povos, e às 10h30, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, na Rua Padre Priuri, número 39, próximo a 40DP de São Paulo, bairro do Limão. Amém? Deus te abençoe, André, mais uma vez, e continue firme, hein? Vamos ter coisas novas aí para fazer junto ainda, tá bom? Tem uns negocinhos aí que eu vou depois em off falar com você. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Amém.